Ora, cá estamos de novo com o nosso Evangelho. Vamos externar os pensamentos, vamos acalmar, libertar-nos das nossas preocupações, porque vamos chamar Jesus ao nosso meio, ao nosso lar. Vamos então cantar uma canção de São Francisco, na página 19 do nosso livrinho. Digo como pouco, vivendo nossa dor, visita os que são loucos, como no calor, a terra é seu chão e ajuda com a dor, entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus, o filho de Maria, o acompanhou na cruz, e assim filho adotivo da luz o mensageiro, dá-nos um admitido, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, o meditar do céu, ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, estás a tua luz, pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário, a mãe que ajudará, e aos filhos do Calvário, a dor abrandará. Senhor Jesus, abençoa nossos lares, deixa que se espalhem vibrações de amor a todos aqueles que comungam connosco as nossas ideias, que comungam connosco o amor fraterno do lar, os nossos irmãos, os nossos familiares encarnados, os nossos amigos, os nossos anjos protetores, que possamos em conjunto harmonizar os nossos ambientes, criar condições para que os nossos filhos e nós próprios possamos entender um pouco melhor a tua mensagem. Seja connosco e abençoa o nosso Evangelho de hoje.
No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 12, Amai os inimigos, os itens 13 e 14. O duelo é como o que outrora se chamava juízo de Deus, uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que dirias, entretanto, se visseis os dois antagonistas mergulharem na água fervente ou sujeitarem-se ao contacto do ferro em brasa para decidir a sua disputa, dando razão ao que melhorar se saísse da prova? Chamaríeis de insensatos a esses costumes, pois o duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, como toda a premeditação desejada, porque está seguro do golpe que irá desferir. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude da sua fraqueza e da sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Bem sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa, igualmente criminosa, remetendo-se ao azar. Mas isso não é, embora sob outra forma, um regresso ao juízo de Deus da Idade Média? E lembre-se que naquela época era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome de juízo de Deus revela uma fé, ingênua, é verdade, mas sempre uma fé na justiça de Deus, que não poderia deixar sucumbir um inocente, enquanto no duelo tudo se entrega à força bruta, de tal maneira que é frequente sucumbir o ofendido. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo nos deu o exemplo e o preceito. Somente então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É necessário que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Que pensarão de mim, dizeis frequentemente, se eu recusar a reparação que me pedem ou se não a pedir àquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os esclarecidos pela chama do progresso intelectual e moral dirão que agi segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra dita sem intenção e inofensiva da parte de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho fica ferido. Respondeis de maneira áspera e daí a provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai se estáis agindo como cristão. Que contas prestareis à sociedade se a privardes de um dos seus membros? Pensai no remorso de haver roubado a uma mulher o seu marido, a uma mãe o seu filho, a crianças o seu pai e o seu sustento. Certamente aquele que ofendeu deve uma reparação, mas não é muito mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo os seus erros, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, concordo que pode às vezes sentir-se gravemente atingido, seja na sua própria pessoa, seja em relação aos que lhe são caros. O amor próprio não é somente um jogo, o coração foi magoado e ele sofre. Mas além de ser estúpido julgar a vida contra um miserável capaz de uma infâmia, será que, estando este morto, a afronta, qualquer que seja, não existirá mais? O sangue derramado não provocará maior alarde sob um facto que, se é falso, deve cair por ele mesmo e que, se for verdadeiro, se deve ocultar no silêncio? Não restaria mais do que a satisfação da vingança praticada. Ó triste satisfação, que frequentemente, já nesta vida, deixa causticantes remorsos. E se for o ofendido quem sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e as suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Então desaparecerão todas as causas de discórdias e com elas os duelos e as guerras, que são duelos entre povos. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Do livro de mensagens Caminho, Verdade e a Vida, psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Tende calma. E disse Jesus: mandai assentar os homens. João, capítulo 6, versículo 10. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender à dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem.
Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer da sua preciosa significação e manda que todos se assentem, pede que haja ordem, que se faça harmonia. E distribui o recurso com todos, maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos, para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente, se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. É na continuação das nossas observações da semana passada, ainda sobre o duelo e sobre esta constatação real de que ainda hoje, pois, permanece o ferir, o orgulho e também, muitas vezes, fruto do egoísmo, estas duas peixes que, de alguma forma, envenenam a nossa sociedade de hoje. Não há dúvida que é necessário continuar a analisar, a verificar tudo isto, porque parte muito da nossa conduta, da nossa modificação, da nossa reforma íntima, parte muito de nós, ou de alguma forma colocar em nós, na nossa vida, alguma paz, alguma serenidade. É evidente que muita gente diz, pois é, mas os outros dizem, pois é, mas os outros fazem, pois é, mas disseram, pois é, aconteceram. Mas nós não pensamos que o fundamental, o importante mesmo, é nós fazermos, nós dizermos, nós caluniarmos. É isso que é importante. É evidente que nós sabemos que ninguém discute sozinho. Muitas vezes, e é curioso, o Muro das Lamentações em Jerusalém, em Israel, as pessoas já não têm com quem discutir mais, vão discutir com as pedras, vão falar para as paredes, desabafam ali e simultaneamente pedem aquilo que acham que é, digamos assim, o seu merecimento ou que, de alguma maneira, é a preocupação das suas vidas. Mas é importante nós retermos este ensinamento, esta lição, porque ninguém discute sozinho. Se nós quebrarmos, não é, dar a face, se nós quebrarmos um momento de duelo de palavras, naturalmente, se nós quebrarmos, o outro vai acabar por quebrar também, porque vai começar a falar para a parede, vai falar para o ar, e isso não vai ter resposta, não vai ter respaldo na nossa conduta, nas nossas reações. Então é muito importante nós fazermos esse treino. Olharmos com calma, com serenidade, com paciência, aquilo que os outros muitas vezes dizem, fazem, levados tantas vezes pelos nossos próprios inimigos. Eu costumo dizer sempre, a propósito de muitos casos, muitas situações, em que o casal vive discutindo, vive desarmonizado, e eu costumo dizer que aqueles que mais se queixam, porque aguentam a reação dos outros, não é? A situação dos outros, a fala dos outros, a conversa dos outros, eu costumo dizer que falta aqui um momento de reflexão muito importante, porque muitas vezes, agora nós homens, chegamos a casa carregados, sobrecarregados, com muitos problemas que nos rodeiam na nossa vida profissional, na vida social, no relacionamento com os amigos, no relacionamento com os patrões, no relacionamento com os colegas, e nós levamos toda essa carga. E ao chegar a casa, descarregamos em cima de quem tem mais sensibilidade. É claro que deveria ser lição e aprendizado nosso, de que num lar, pois com certeza que quando alguém chega desorientado ou chega, enfim, muito nervoso, o outro deve pensar que há ali uma necessidade de desabafar. E com quem devem desabafar? Com quem devem desabafar os membros de uma família? Se não uns com os outros. Uma coisa é desabafar, outra coisa é criar condições para a discussão. É muito necessário, muitas vezes, que a pessoa que chega a casa desabafe, tem alguém a quem desabafar os seus problemas. Se quem o recebe não está entendendo essa situação e em vez de ouvir aquilo que o outro espera que ouça, reclamar, responder e discutir, com certeza que não para aí. Não para aí a desarmonia, não para aí a reação de um para com o outro. Então, é dar a outra face, ou, nesta forma nova de ver as coisas, é considerar que alguém tem que desabafar, alguém tem que ouvir aquilo que a pessoa precisa de falar. E muitas vezes, como não tem em casa com quem falar, com quem desabafar,
acaba por ir desabafar fora de casa e daí criarem-se uma série de problemas, uma série de sofrimentos, de dores, que às vezes a pessoa não esperava. Mas nós, aqueles que chegamos a casa, temos que perceber também que se a pessoa que connosco vive é mais sensível, ela vai apanhar o que está connosco e o que está com ela. E muitas das vezes são as entidades que a gente carrega para casa que vão aproveitar-se da maior sensibilidade para nos atacar a nós próprios, para continuar na perturbação que nos acompanhou durante o dia de trabalho. Então, não é, muitas vezes, como eu ouço dizer, descarregar em cima, por exemplo, da companheira, ela é assim, ela faz, ela reage, ela discute, ela não sei o quê, perde a cabeça, quando nós não nos lembramos que essa situação, muitas vezes, é disputada por nós, que carregamos para casa um sem número de problemas, um sem número de perturbações que nos acompanham. E é esta situação que nos deve fazer ponderar, não é? Fazer ponderar. Vamos calmamente não responder. Dar a outra face, não responder. E ao não responder, é claro que a gente desabafa, está desabafado. O outro não reagiu, não há um agravamento. E tudo pode conduzir para uma situação de tranquilidade e de paz. E é esta reflexão que nós temos que fazer sobre este aspecto que estamos a falar hoje, sobre o duelo de palavras, sobre, enfim, quer dizer, o discutir, sobre o insultar muitas vezes, porque chega a esse ponto do insulto. É um motivo de treino para todos nós, em todas as pequenas coisas, que às vezes se tornam em coisas grandes. Então vá, estão a ver como há muita coisa que o Evangelho nos ensina a cada passo para os nossos dias, que o Evangelho é atual, que as lições que Jesus deixou são mesmo de pôr-nos em marcha na nossa vida. Então vamos agora, nessa perspectiva, que temos este conhecimento, pedir que Jesus, que as suas falanges possam também levar alguma paz, alguma serenidade, alguma tolerância a todas aquelas famílias que não conhecem aquilo que nós conhecemos, não lhes foi sugerido que percebessem aquilo que nós hoje percebemos e muito mais, que entendam que há um Jesus que veio para nos apontar o caminho e que eles não conhecem. Senhor Jesus, se for possível, que os teus mensageiros possam visitar estes lares, envolver estas famílias, deixar fluidos de energia, de amor e de solidariedade. Que haja mais calma, mais serenidade nestes lares. Toma a nossa pequena oferta, Senhor. E nós sabemos que, à semelhança da passagem dos pães e dos peixes do Evangelho, também podes, seguramente, multiplicar as nossas energias e as tuas falanges alimentarem tanta gente que não te conhece e que não tem esperança nos seus lares. Página 14. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, ser um grito ali.
nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem Jesus a terra libertar. Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade. Canto ao amor, canto à vida, canto à saudade. Canto à dor que sinto, ser um grito à liberdade. Canto a ti, Senhor, que és a verdade. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vais mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem Jesus a terra libertar. Se esqueceram de pôr a água e os copos, não se esqueçam para a semana. É que estaremos aqui de novo convosco para lembrar Jesus, para recordar os seus ensinamentos. Que Deus a todos abençoe, muita paz. Esta é para a semana, se Deus quiser.